Apocalipse capítulo 22, versículos 1 ao 3, nós lemos o seguinte: E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, e de um lado e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo céu, obrigado pela nova terra e a nova Jerusalém que o Senhor está preparando. Nós possamos aprender e, ao aprender a respeito dessas coisas maravilhosas que o Senhor está preparando, nós possamos aguardar com grande antecipação, nos preparando para o grande dia que o Senhor virá nos resgatar e nos tirar para nos levar à eternidade. Abençoe cada um, me dê o teu poder esta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Eu havia anunciado que nós estaríamos encerrando hoje o estudo em escatologia, mas ao preparar a mensagem de hoje, a mensagem que eu queria que incluísse ia ficar muito longa, então nós vamos ter ainda mais uma mensagem sobre escatologia na semana que vem. Mas essa semana nós vamos ter a 25ª parte, que vamos falar sobre a água, a árvore e a maldição. A árvore, a água e a maldição, que nós vemos aqui justamente nesses 3 versículos que nós lemos, que abrem o capítulo 22, e nós estamos, é claro, falando especificamente sobre a Nova Jerusalém. Nós começamos na semana passada vendo as suas características, vendo várias referências bíblicas a ela. Nós vimos que ela é uma cidade preparada, ela está sendo preparada para nós, e nós vimos que haverá um brilho na cidade. Nós vimos sobre as suas muralhas e portões que serão grandes, nós vimos sobre as suas praças e avenidas que serão de ouro, ouro puro e transparente, de tão puro que será, e também do seu enorme tamanho. Vai ser algo realmente sem igual e certamente não caberia nessa terra. Por isso que a Nova Jerusalém vai ser na nova terra, porque uma cidade com aquela dimensão não cabe na terra. Não tem nem como caber na terra. Daí ia cair de lado, não ia girar, ia ficar pendurada de um lado. Então, não tem como caber nessa terra, mas não vai ser nessa terra. Vai ser na nova terra, junto com a Nova Jerusalém que Deus está preparando. Mas vamos hoje então ver 3 coisas que eu falei, que são justamente os temas de hoje, sobre a água, a árvore e a maldição. Uma das coisas que haverá na Nova Jerusalém, e também haverá consequentemente também na terra, na nova terra, mas em Jerusalém especificamente, onde vai surgir isso, estamos falando sobre a água. Lá haverá a água da vida. Água da vida. Versículo 1, e mostrou-me o rio puro de água da vida. Era um rio, e a água nesse rio não era uma água qualquer, era uma água da vida. Essa água da vida, nós já vimos elas em vários outros lugares na Bíblia. Por exemplo, lá em João 4, versículo 10, falando com a mulher do poço, a mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Essa palavra água viva, 2 vezes que fala sobre água viva, no versículo 10 e 11 de João 4, é uma tradução das palavras zal, udor. Udor em grego é água, qualquer tipo de água. Tá? Zal vem de zoe. Zoe é vida. Zal é justamente o atributo, ou o adjetivo. Então ele muda de zoe para zal, mas está usando udor, água, zal ou zoe, que é vida. Então uma água é uma água que dá vida, é uma água de vida. E essa água que Jesus está falando, ele está falando, é claro, sobre salvação. Ele está falando sobre salvação, que é a vida eterna. Ele está falando sobre uma água da vida, que dá vida eterna. Ele falou: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria para ele, ou seja, para Jesus, para te dar água da vida, água viva, que é uma água viva
traz então a vida eterna. Aí lá no versículo 14 de João 4, pouco mais adiante da conversa, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, que água? A água viva, tá? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então Jesus está explicando aqui que essa água da vida é uma água que dá vida eterna. Então uma água que dá vida, é uma água da vida, que está falando lá em Apocalipse. Jesus mostrou para João, revelou para João lá em Apocalipse, mas ele tinha falado com a mulher samaritana e mencionado para ela sobre essa mesma água. Outra referência que nós temos da água da vida, a gente vê lá no próprio Apocalipse, no livro do Apocalipse, no capítulo 7 e versículo 17, onde nós lemos o seguinte: porque o cordeiro que está no trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então, mais uma vez, nós temos aqui fontes vivas das águas. Aqui está falando, fazendo um trocadilho de palavra, tá? Na cultura, na língua hebraica e na cultura hebraica, uma fonte viva é o oposto de água parada, água estagnada, água empoçada. É uma fonte, é um nascente. É quando a água brota da terra. Muitas vezes é chamado como um olho d'água. É onde a água brota, ela sai da terra, alguma camada, algum lençol de água, ali ele quebra a superfície, então brota a água, é um olho d'água. Então a água não está parada, a água não está estagnada, ela está... Se você já viu um olho d'água, uma fonte que sai da pedra ou do chão, você vê que ela está borbulhando. Por isso que é chamado de uma fonte viva, porque ela não está parada, ela está viva, está se mexendo, tem moção. Só que então está fazendo uma brincadeira aí, um trocadilho de palavras, onde usa também aqui no grego zao, que usava lá, que vem de zoe, udor, que é justamente água, mais uma vez, e depois tem a palavra grega pede. Pede quer dizer uma fonte, seria a saída da água em si. E dizem os estudiosos que fontes vivas podem ser traduzidas também como fontes de águas vivas, não pode ser... Daria para traduzir da mesma forma fontes vivas de água como fontes de água viva, mudando ali que no grego original cabe as duas traduções. Mas aqui está mais uma vez falando sobre essa água da vida, uma água que é sempre fresca, está fluindo, não é parada, estagnada, e isso nos mostra que a água da vida ela vai ser algo que vai ser perpétuo e sempre disponível. Não vai acabar, não vai nunca cessar, vai ser perpétua, disponível para sempre. Agora, a gente pode ver que Apocalipse 7 e 17 está ligado com Apocalipse 21 e 22, lembrando que Apocalipse, os capítulos 21 e o capítulo 22, os dois tratam, basicamente, do novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Só que o que nós lemos aqui sobre essas águas vivas de água, fontes vivas de água, ou fontes de água viva, que nós vemos isso é lá em Apocalipse 7, ou seja, é no começo do livro de Apocalipse, e o novo céu e nova terra ocorrem justamente no final do livro, os últimos dois capítulos, 21 e 22. Mas eu quero mostrar para você como Deus ele liga esses dois textos, indicando que está falando sobre a mesma coisa. Por exemplo, lá em Apocalipse 7, versículo 17, no final do versículo fala o quê? Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E Apocalipse 21, capítulo 4, fala, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. É a mesma coisa. Então lá em Apocalipse 7, apesar de não estar falando explicitamente sobre Nova Jerusalém e Nova Terra, Deus está ligando esses dois textos, então a descrição que ele está dando em Apocalipse 7 se refere sim ao novo céu e nova terra que a gente vê lá no final do livro de Apocalipse, tá bom? Então, esse é o novo céu e nova terra, vai ter água viva, uma água que dá vida, e nós podemos deduzir o seguinte, comparando esses dois termos, que Apocalipse 21 fala que vai sair do trono, né? A gente lê isso, um rio de água pura, clara, de cristal, que procedia do trono de Deus. O trono de Deus vai estar onde? Na Nova Jerusalém. E do trono de Deus vai sair esse rio.
esse rio vai ser um rio que vai fluir com água da vida. E lá em Apocalipse 7, que está falando sobre a mesma coisa, mais ou menos, fala que o Cordeiro vai nos levar, vai nos guiar, e para ler aqui, o Cordeiro que está no meio do trono, mais uma vez, ligado o trono, Apocalipse 21, com o trono, Apocalipse 7, lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. Então, o Cordeiro, ele vai guiar não só para aquela água que sai do trono, porque ele não vai ter que guiar. O trono, o Cordeiro está no trono, a água está saindo debaixo do trono. Então, não tem guiar para lugar nenhum. Então, esse guiar é o quê? Provavelmente indica que a água viva vai começar a fluir, vai nascer no trono em Jerusalém, mas ela vai alimentar também toda a terra. Não sabemos se o rio vai se espalhar numa forma de uma estuária, espalhar, não sabemos se ele vai entrar debaixo da terra e vai sair em outros lugares, outras fontes de água, olhos de água, nós não sabemos disso, a Bíblia não fala, mas tudo indica que haverá essa água da vida disponível não só na Nova Jerusalém, mas em toda a terra, e que vai começar a fluir a partir do trono na Nova Jerusalém, mas vai estar disponível, e fala que o Cordeiro vai guiar as pessoas, no caso, para essas fontes vivas de água, que estarão jorrando, brotando por terra afora. Então, não só haverá água da vida, mas segundo o nosso texto que nós lemos, haverá também a árvore da vida. Tá? Tem a água da vida e tem também a árvore da vida. Versículo 2. No meio da sua praça, e de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Assim como a água da vida, água viva, havia sido referenciada em outros lugares da Bíblia, mais do que a água, a árvore também é mencionada em outros lugares da Bíblia. Essa árvore da vida, a gente vê ela pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, onde diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, vírgula. E, ou seja, as árvores bonitas e saborosas, e a parte dessas, uma outra árvore que fala aqui, e a árvore da vida. Essa árvore da vida em Gênesis 2, versículo 9, é a mesma árvore da vida que a gente vê em Apocalipse 22, 2. É a mesma árvore. Tá? Mas veja só. Lá em Gênesis 2, versículo 9. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim do Éden, tinham duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou: você pode comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo que o diabo fez, foi lá, tentou Eva tomou do fruto do conhecimento da árvore, do fruto do conhecimento do bem e o mal, comeu, levou para Adão comeu, e os dois foram expulsos do jardim, e a festa acabou. Aquela comunhão maravilhosa que havia entre a humanidade e Deus, aquilo se desfez com a entrada do pecado. Mas entenda que a árvore da vida estava lá em Gênesis. Essa árvore da vida, quem come os seus frutos dessa árvore, vive para sempre. Por isso que Adão e Eva iam viver para sempre. Se não fosse a queda, se não fosse a desobediência, eles viveriam para sempre. No corpo físico, como eu e você temos, eles viveriam para sempre. Porque quem comesse daquela árvore, quem comesse o fruto daquela árvore, vivia para sempre. Pastor, como é que a gente sabe disso? O versículo seguinte, o capítulo seguinte, Gênesis 3, e versículo 22, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Note que Deus fala um de nós. Deus usando o plural, por quê? Porque Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? É um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não... Veja só o que Deus falou sobre o fruto dessa árvore da vida. Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus falou: se ele estender a mão da árvore da vida e comer, eles vão viver para sempre. Agora vejam bem, eles podiam comer do fruto da árvore da vida. Eles não foram proibidos acesso ou se alimentar do fruto da árvore da vida. Nunca foi proibido. Deus falou: coma da árvore que você quiser, inclusive da vida.
só não coma dessa árvore aqui. Só que eles comeram. Entre Gênesis 2:9 e 3:22, houve a tentação, os dois desobedeceram, Adão e Eva desobedeceram, eles caíram. Então Deus agora, se permitisse eles acesso à árvore da vida, o que ia acontecer? Eles estariam perpetuamente, eternamente vivos num estado caído. Iriam viver eternamente indo de mal a pior. Porque o pecado não se faz satisfeito nunca. Você nunca vai satisfazer a fome do pecado, nunca. O pecado sempre quer mais, quer expandir, quer crescer, quer alastrar, nunca, o pecado nunca é satisfeito. Então lá tem um homem, criado no estado perfeito, sem pecado, podia comer da árvore da vida e viver eternamente, só que ele comeu da árvore proibida. Perdeu a vida eterna que tinha, perdeu a comunhão, o seu espírito morreu. Então, se ele continuasse comendo da árvore da vida, ele ia continuar vivo eternamente, como corpo e alma. O espírito estaria morto, ele seria um ser perdido, um ser sem ter como redenção, eternamente. Então, o que foi que Deus fez? Deus, então, privou, tirou o acesso à árvore da vida de Adão e Eva. A gente vê isso no versículo 23 de Gênesis 3, o versículo seguinte, onde ele fala, para que ele não tome da árvore, coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, os dois foram expulsos, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, ao expulsar o homem do jardim, Deus estava demonstrando amor e providência. Não foi uma questão de ódio ou vingança, não. Se a gente deixar esses dois aqui no estado que eles estão, com acesso à árvore da vida, eles vão do mal ao pior, e isso não vai prestar para ninguém. Então ele retirou o acesso justamente para providenciar uma saída. Então Deus separou o homem para ser posteriormente restaurado. A gente vê isso em Gênesis 3:24, ainda na sequência. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja só, a árvore da vida ainda existe, ela não foi cortada, derrubada, extinta. Simplesmente foi colocado um querubim, um anjo poderoso, diz aqui, pois querubins, são no plural, do oriente do jardim do Éden. Aí é interessante, e uma espada inflamada quer dizer em chamas. Tá? Uma espada em chamas que andava ao redor do jardim. Veja bem, não é que os querubins tinham uma espada, tinha uma espada que andava sozinha. Era uma espada que ficava fazendo a sentinela. Tá? Tinha os querubins, né? Não sabemos quantos, sabemos que é plural, mas a árvore nesse momento está rodeada por querubins e uma espada flamejante. Para quê? Para ninguém chegar lá e comer da árvore, do fruto da árvore da vida. A mesma árvore que vai estar na nova terra, na nova Jerusalém, nesse local aqui que estamos falando, essa mesma árvore, ela estará lá na nova Jerusalém. Em Gênesis, a gente não fala, a Bíblia não fala, não explica como funciona exatamente essa questão da árvore. Quais são os detalhes, ou qual a mecânica, a logística de como tratar a vida eterna. Mas em Apocalipse nós temos mais alguns detalhes interessantes. Lá em Apocalipse 22, versículo 2, a gente lê o seguinte: no meio da sua praça, e de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Veja só, é uma árvore, a mesma árvore da vida lá em Gênesis, é essa daqui, e essa árvore, ela produz 12 frutos. Não são 12 árvores, é uma árvore. Agora, eu conheço muitas árvores. Lá na Grota Santa nós temos árvore de várias coisas, vários pés de fruta e tal coisa, mas toda árvore dá um fruto específico seu. A pitanga da pitanga, aleluia. O pé de manga da manga, o pé de coco da coco, o pé de acerola da acerola, e assim vai. Essa não, essa é uma árvore. E ela não dá fruto uma vez por ano, ela dá fruto todo mês, e não é o mesmo fruto, são frutos diferentes. Então esse mês ela vai dar um fruto tal, não fala qual fruto, a não sei se é fruto que a gente conheceria ou reconheceria, realmente eu não sei, ele não fala, só fala que dá fruto, mas esse mês
ele vai dar um fruto, mês que vem é outro fruto, é outro tipo de fruta. Então um dia é melancia, outro dia vai ser coco, depois vai ser maçã, vai ser uva, eu não sei, mas todo mês vai ter um tipo de fruta diferente dando da mesma árvore. Mas não é só isso. Tá? Continua aqui dizendo que no versículo 2, as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então não é só o fruto da árvore que dá vida, mas as folhas também dão vida, dão saúde. Vida, aliás, não minto. A Bíblia fala que as folhas dão saúde. As folhas dão saúde. Essa palavra saúde, lá no versículo 2, é a palavra grega traduzida, é a palavra terapeia. Saúde aqui, essa saúde é a palavra grega terapeia. Terapeia. Parece terapia, não é? Pois bem, exatamente isso. Essa palavra saúde é saúde no sentido que vai dar cura, tratamento. Cura e tratamento. As folhas vão ser para terapia, visando a saúde e o bem-estar das nações. Então a gente vê também de quebra que a nova terra vai ter o quê? Vai ter nações. Vai ter nações. Está dizendo aqui que você é para a saúde das nações. Então haverá agrupamentos de pessoas, nações. Mais uma vez, eu não sei se vai ser por língua, se vai ser por... Eu não sei se vai ter língua, raça. Eu não sei. Eu só sei que lá vai ter nações. Isso nós sabemos. E quando chegar lá, nós vamos saber exatamente. Mas a gente pergunta assim, pastor, eu acho que aí temos uma daquelas contradições da Bíblia. Gente, entenda, a Bíblia não tem contradição. Se você tem a versão correta da Bíblia, ela não tem contradição. Mas, pastor, aqui fala que é para terapia das nações, é para a saúde das nações. Mas se lá no céu a gente viu que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter nada. Para que curar? Se não vai ter nada disso, para que terapia? Talvez o motivo que não vai ter doença, nem sofrimento, nem dor, é justamente devido às folhas da árvore. Por isso que não vai haver, porque Jesus falou, aqui não vai ter doença, nem dor, nem sofrimento, nem nada. Mas não fala por quê. O motivo pode bem ser justamente devido às folhas das árvores, dessa árvore. Então veja bem, não é tanto que é uma contradição, é uma explicação. Está complementando, aqui está explicando como que o novo céu, a nova terra, não vai ter doença, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Agora, isso aqui é só uma dedução que nós podemos fazer. Tá? Nós sabemos que vai ser para o tratamento das nações, e eu creio que não é somente a terapia no sentido físico, fisiológico, o corpo, mas também não haverá ódio, não haverá guerra, não haverá nada disso. Então, no sentido mais amplo, vamos falar saúde, não só a saúde física, mas também saúde no amplo sentido da palavra, e não apenas fisicamente. Tá? Outra coisa interessante sobre essa árvore, e é bastante curiosa, e nunca tinha visto isso, até essa semana, quando eu estava estudando mais a fundo o texto, e você vê, né? A gente lê a Bíblia muitas vezes, mas muitas vezes passa batido as coisas, tá? Ou pelo menos para mim isso passou batido. Isso é em relação à situação e à posição dessa árvore da vida. Tá? E olhem comigo, versículo 2. Começa falando sobre onde vai estar essa árvore. Especificamente, olha só. No meio da sua praça, primeira coisa, de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida. Aí você pensa, peraí, como é que pode a árvore estar no meio da praça e ao mesmo tempo estar de um lado e de outro do rio? Não estamos falando de árvores, estamos falando de uma árvore. Como é que uma árvore vai estar tanto no meio da praça, quanto de um lado e do outro lado de um rio? Não faz sentido? Outra contradição. Outra contradição, coisa nenhuma. É simplesmente a gente ver o que a Bíblia está dizendo literalmente, porque aqui é literal o que está falando. A gente pega essas três afirmações em relação, lembrando que é tudo singular, é uma praça, um rio e uma árvore. Tá? Preste bem atenção, vamos tentar entender isso aqui. A explicação que dá é que tem uma praça, tem uma árvore, tem um rio. Está falando que essa árvore ela está no meio da praça, e de um lado e do outro lado do mesmo rio. Então como é que é isso, pastor? É exatamente o que está dizendo aqui. Lá no céu vai ter, lá na Nova Jerusalém, que vai estar na nova terra, então não é céu, é terra, mas lá na Nova Jerusalém
haverá uma praça central enorme. Essa praça vai ser de ouro. Ouro tão puro que vai ser transparente. Então, temos uma praça enorme de ouro. Nessa praça, essa praça vai estar no meio do rio. Então, ela vai ser como se fosse uma espécie de ilha no meio do rio. E essa árvore, ela vai brotar, ou seja, a raiz dela vai ter raízes de um lado do rio, do outro lado do rio e na praça. E o rio vai estar passando uma espécie aqui debaixo da árvore, que vai ter raízes. Eu não sei se vocês lembram, eu postei no grupo recentemente uma foto de quando a gente morava nos Estados Unidos, visitamos a floresta das árvores gigantes, lá em Oakland, na Califórnia. E lá eram árvores que, tem uma foto da irmã Simone, as meninas na época, e tem uma foto delas, você vê umas árvores assim, você fala, árvores grandes, até que você vê assim uns pintinhos na foto, assim, você olha de perto, é a irmã Simone e as meninas, mas você vê, são parece 3 formiguinhas. Gente, aquelas árvores eram enormes. Inclusive tem uma que temos uma foto, cortaram um túnel no meio da árvore. E o carro passa no meio. Você tem que pagar para passar, claro, para tirar foto, né? Então, veja só, então essa árvore, ela tem um lado que está de um lado da rua, digamos, a passagem, aquela árvore ela está de um lado da rua e do outro lado da rua ao mesmo tempo. Vai ser isso. Só que em vez de uma rua vai ser um rio, e no meio daquele rio vai ter uma praça, e é uma praça enorme. Então não vai ser um riozinho, não, vai ser um rio imenso, gente. E uma praça imensa, aí você imagina o tamanho da árvore que vai estar de um lado do rio, e do outro lado do rio, e no meio de uma praça, e o rio passando por debaixo dela. Então não vai ser uma árvorezinha qualquer não, vai ser uma árvore da vida. Você imagina, lá no Éden, foi plantada, a Eva estava lá, só que isso faz quanto tempo? Faz uns 4, 5 mil anos que foi plantada aquela árvore, e falta ainda mais um tempinho, mais 1000 anos, porque a gente vai ter o arrebatamento em breve, depois 7 anos de tribulação, aí vai ter 1000 anos de reino de Cristo na terra, aí vai ter a Nova Jerusalém, ou seja, essa árvore vai ter na faixa de 6 a 7 mil anos, mais próximo de 7 mil anos, ela cresceu um bocadinho desde aquela época de Eva, tá? Você passa 7 mil anos crescendo, a bicha fica grande. Pois bem, então essa mesma árvore, você vê, se fosse Eva, tivesse uma árvore desse tamanho, ou Eva era muito grande, porque a árvore, se fosse tão grande assim, como é que Eva ia pegar o fruto? Então, ele era um tamanho normal de árvore, a gente imagina lá no Éden, quando foi plantada, foi que Deus plantou, a gente leu lá em Gênesis 2, que Deus plantou a árvore da vida. Essa árvore da vida continua crescendo até hoje, já faz o quê? 5 mil anos, 4, 5 mil anos. Falta mais 1000 anos de uns quebrados para depois a gente ver de novo. E aqui ela está desse tamanho, giga enorme, mas é a mesma árvore. Tá? Então, se olha assim, não faz sentido. A árvore está aqui, a árvore está ali, está no meio da praça, está de um lado, o rio está do outro lado. Muita gente pensa então, deve ser várias árvores. Não, a Bíblia fala de um rio, uma praça e uma árvore. Tudo no singular. Então não tem outra explicação a não ser essa coisa fantástica. Isso, gente, isso não é nada. A Bíblia fala que a gente nem pode imaginar as coisas que nós vamos ver na nova terra, no novo céu. Coisas fantásticas, que a gente não pode nem imaginar. Como, por exemplo, essa questão aqui. E, para encerrar aqui a questão do rio e da praça, o rio, a gente lê no Apocalipse 22:1, vai ser puro, claro como cristal. E a praça, no versículo 21 de Apocalipse 21, a praça vai ser de ouro puro como vidro transparente. Então, o rio é puro como cristal e a praça é de ouro transparente. Aí você imagina aquela árvore enorme, você imagina aquela praça de ouro transparente e você vê um rio de água viva, limpo como cristal. Você imagina a cena, aí em cima disso, desse brilho transparente a todo, a Bíblia fala que lá a glória de Deus vai iluminar toda a cidade, vai ser reluzente, vai ser algo fantástico, algo realmente incrível. E a gente, se você é salvo, você vai estar lá, nós estaremos lá, nós vamos ver isso. Falta um pouquinho ainda, uns 1000 e poucos anos, mas a gente vai chegar lá, não perde por esperar. Última coisa então para encerrar hoje, o versículo 3 de Apocalipse 22 fala assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
Então, a gente vê aqui que vai ter água da vida, né, no rio, haverá a árvore da vida, que vai ter os frutos, 12 frutos diferentes, um a cada mês, e as folhas que vão ser para a saúde e a terapia das nações. Isso é o que vai haver. Agora, o que não vai haver lá é maldição. Não vai haver maldição. Assim como a gente tem referência prévia nas Escrituras sobre a água da vida e a árvore da vida, também essa maldição é referenciada também nas Escrituras. Por exemplo, Gênesis 3, versículo 17, diz assim: E Adão disse, porquanto deste ouvir... A Adão, não foi Adão que falou isso, ele falou para Adão. E a Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordeneis, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Deus falou, você desobedeceu a mim, você obedeceu a sua mulher, e não a mim. Então, homens, cuidado, viu? Não vá obedecer a suas mulheres. Olha o que deu, olha a confusão que deu, tá bom? Depois as mulheres vão pegar na saída, mas porque você desobedeceu a mim e decidiu obedecer a sua mulher, maldita é a terra. Pastor, que maldição é essa em Apocalipse? Essa maldição em Gênesis. Essa maldição em Gênesis aqui. Lembra quando a gente fez um estudo sobre Gênesis? Passamos 2 anos, eu acho, tempo atrás, fazendo um estudo de cada capítulo de Gênesis. Pois bem, lá eu falava que o livro de Gênesis é como se fosse uma sementeira das doutrinas. Você não vai encontrar nenhuma doutrina bíblica que não comece ou seja introduzida ou apresentada, mesmo de forma limitada ou embrionária, lá em Gênesis. Gênesis vem de gene, quer dizer semente. Então, ali você tem a semente de todas as doutrinas. Por isso que Gênesis é um livro tão importante. Todas as doutrinas que você encontrar em toda a Bíblia, todas elas têm raiz, têm semente. Elas são apresentadas aonde? Lá em Gênesis, de alguma forma ou de outra, todas. Então, aqui a gente vê justamente que Apocalipse está falando sobre a árvore da vida, que foi apresentada como? Lá em Gênesis. Aqui está falando que não haverá mais maldição. Que maldição? A maldição que foi feita lá em Gênesis, devido à queda do homem. Tá? Então, é essa maldição. A terra hoje está amaldiçoada. Sabe por que tem terremoto? Sabe por que tem enchente? Sabe por que tem doença? Sabe por que o mosquito pica e a cobra pica? Sabe por que tem tudo isso no mundo? Sabe o que é isso? É a maldição. Chuva, tempestades, isso não tinha antes da maldição. Não existiam essas coisas. Essas coisas vieram depois com o dilúvio também. Após isso, mudou completamente o ecossistema e a atmosfera da Terra. Naquela época, a Terra era situada dentro de uma bolha d'água. Uma bolha d'água, chamada firmamento, e tinha terra no meio. Então não tinha polo norte, polo sul, não tinha lugar quente ou frio, a temperatura era igual em todo mundo. Nem chovia naquela época. Não chovia, porque a água brotava da terra. É igualzinho, falou lá que na nova... pois é, está tudo se encaixando. Mas naquela época está tudo perfeito. E com a queda do homem, a terra foi amaldiçoada. O mosquito não mordia. Lembra que a gente viu que no milênio a cobra e uma criancinha vão brincar juntos, que o cordeiro vai deitar ao lado da leoa e vai ser... Pois é, era tudo assim antes, gente. Foi a maldição da terra que entrou pelo pecado, foi isso que causou a bagunça que nós temos hoje. Aí o homem está dizendo, porque o homem está causando aquecimento global. O homem não está causando coisa nenhuma. É muita prepotência do homem achar que vai destruir a terra. Foi o homem que criou a terra? Não. É que a gente não faz ideia da imensidão e a vastidão que é esse planeta. Aí fica essa conversa que o mundo, o homem vai destruir a terra porque acender uma fogueira aqui, porque está usando um carro ali. Minha gente, por favor, vamos pensar um pouquinho. Aquecimento global é uma coisa que acontece constantemente. Nos anos 70 era esfriamento, nos anos 80 e 90 aquecimento, agora está esfriando. É um ciclo. A famosa buraco de ozônio. O buraco de ozônio, ele abre e fecha o tempo todo, ele está em fluxo. Se você voltar algumas décadas, o grande alarde não era aquecimento global, era esfriamento global. Pesquise, vá pesquisar, isso é verdade. Tá? Décadas atrás não era aquecimento, era o oposto, era esfriamento. Aí como parou de esfriar, começou a esquentar, agora é esquentamento. Daqui a alguns tempos, se Jesus não voltar, vai ser esfriamento de novo. E assim vai, fica essa mudança maluca. O homem não vai destruir a terra. Quem vai destruir a terra é Deus, quando ele bem aprouver. O homem não tem poder de destruir terra, de
criar a terra. Nós devemos ser bons mordomos, é claro, existe o impacto da poluição, existe o impacto de práticas que não são boas para o meio ambiente, mas destruir a terra, por favor, vamos ter um pouquinho de bom senso. Mas a terra está amaldiçoada devido à entrada do pecado. É por essa maldição que a criação, que a terra hoje, como nós vimos recentemente lá em Romanos 8, 22, ela geme. A terra está gemendo. Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por que até agora? Desde a queda até agora. E desde que Paulo escreveu isso, até agora, a terra está gemendo. A terra está com dores de parto. Por isso, como Jesus disse, o número de terremotos vão aumentar e estão aumentando. Isso é um fato. Tá? Por quê? Porque a terra está gemendo, a terra está sofrendo, a terra está debaixo da maldição. Então, ela não está ficando melhor. Então, vai ser mais terremoto, mais vulcão, mais tsunamis, mais furacões, e tudo isso está aumentando. Não é aquecimento global, gente, é a terra que está gemendo, é a terra que está sofrendo, é a maldição. O homem trouxe a maldição, não através da poluição, mas através da maldição do pecado. Você entendeu o poder destrutivo que o pecado tem em nossas vidas, nossas famílias, nossas igrejas, no país e no mundo. É um poder destrutivo, terrível, que é o pecado. Resumindo, na cidade estarão a árvore da vida, estará o rio da água da vida, lá também terá Deus Pai e o Cordeiro, não terá maldição nenhuma. E é para lá que nós vamos, é lá que é o nosso destino final.